A mensagem chegou às 3 da manhã, só uma tela em branco. Sem remetente, sem texto, apenas um vazio arrepiante. Foi então que ela percebeu que algo estava terrivelmente errado. O mundo das mensagens instantâneas, com sua promessa de conexão e comunidade, tem um lado obscuro. Um lugar onde o medo cria raízes e sussurros do desconhecido ecoam pelo vácuo digital. Estas são as histórias daqueles que ousaram atender ao chamado do misterioso. Eram melhores amigas, inseparáveis desde a infância. Compartilhavam segredos, sonhos e medos. Cada momento importante era vivido juntas, como se fossem irmãs de sangue, grudadas uma na outra e sempre em contato pelo elo digital do WhatsApp. As conversas eram intermináveis, repletas de emojis, fotos e vídeos engraçados. Então, as mensagens pararam. Dias se transformaram em semanas, repletos de mensagens e chamadas não atendidas. O silêncio era ensurdecedor. A preocupação crescia a cada dia. E a ausência de resposta era um mistério angustiante. Uma única mensagem arrepiante quebrou o silêncio. Uma notificação que fez o coração disparar. Uma mensagem enviada do celular da amiga, uma mensagem que lhe deu calafrios na espinha. Onde você está? A pergunta ecoava na mente, trazendo mais dúvidas do que respostas. Por que você não atende minhas ligações? A frustração e o desespero tomavam conta, enquanto tentava incessantemente entrar em contato. A mensagem foi enviada do celular da amiga, mas não foi escrita no estilo dela. As palavras eram estranhas, desconexas, como se viessem de alguém que não a conhecia. Era fria, distante, como se enviada por outra pessoa. A sensação de que algo estava terrivelmente errado era inescapável. O que teria acontecido com sua amiga? A busca por respostas apenas começava. Uma notificação tarde da noite, uma vibração do desconhecido. O silêncio da madrugada foi quebrado pelo som suave, mas insistente, do telefone vibrando. Ele estava sozinho em seu quarto. A escuridão ao seu redor parecia mais densa do que o habitual. Era uma mensagem do WhatsApp de um número não salvo em seus contatos. O brilho da tela iluminou seu rosto, revelando uma expressão de confusão e curiosidade. Quem poderia estar enviando uma mensagem a essa hora? A curiosidade, misturada com um toque de apreensão, o compeliu a abrir a mensagem. Era uma foto. Ele hesitou por um momento, seu dedo pairando sobre a tela antes de finalmente tocar para abrir a imagem. Uma imagem embaçada de uma rua que ele achou que reconheceu. A rua parecia familiar, mas a qualidade da foto tornava difícil identificar com certeza. Ele franziu a testa, tentando lembrar onde tinha visto aquela cena antes. Antes que pudesse pensar sobre isso, outra mensagem chegou. O som da notificação o fez pular, seu coração batendo mais rápido. Ele olhou para a tela novamente, sentindo uma mistura de medo e curiosidade. Uma simples pergunta. Você sabe onde fica isso? A pergunta parecia inofensiva, mas havia algo inquietante na simplicidade dela. Quem estava do outro lado sabia que ele reconheceria o lugar? As chamadas eram incessantes, cada chamada não atendida aumentava sua ansiedade. Ele tentou ignorar, mas a insistência das chamadas tornava impossível. Cada vibração parecia ecoar em sua mente, aumentando sua sensação de desconforto. Ele quase podia sentir uma presença do outro lado, observando, esperando. A sensação de ser observado era palpável, como se alguém estivesse ali na escuridão, apenas esperando por sua reação. Ele olhou ao redor de seu quarto, mas não viu nada além de sombras. A ansiedade crescia, e ele sabia que precisava descobrir quem estava por trás dessas mensagens misteriosas. Começou de forma inocente, um grupo de conversa com velhos amigos. Era um espaço para compartilhar memórias, piadas antigas e planos para futuros encontros. Uma maneira de relembrar o passado e se reconectar. As conversas eram leves e cheias de nostalgia. Então, o inimaginável aconteceu. Um por um, membros do grupo começaram a morrer. Primeiro foi um acidente de carro. Depois, uma doença súbita que ninguém esperava. Acidentes estranhos, doenças repentinas, cada morte um soco no estômago dos membros restantes. A atmosfera do grupo mudou, de alegre para sombria. Mas o horror não terminou aí. O grupo de conversa, que antes era um refúgio de boas lembranças, tornou-se um lugar de medo e incerteza. Mensagens começaram a aparecer no grupo de conversa. Mensagens dos falecidos. No início, pensaram que era uma brincadeira de mau gosto. Palavras arrepiantes que ecoavam com uma familiaridade assustadora. As mensagens eram detalhadas, mencionando eventos que só os falecidos poderiam saber.
Eu avisei que isso ia acontecer, dizia uma mensagem. Era como se os mortos estivessem tentando se comunicar, avisando sobre algo terrível. Outra simplesmente dizia: você é o próximo. O pânico se espalhou rapidamente entre os membros restantes. Pânico e medo tomaram conta dos membros restantes. Eles começaram a evitar o grupo de conversa, mas as mensagens continuavam chegando. Seria uma piada cruel ou algo muito mais sinistro? A dúvida corroía a mente de todos. Eles se perguntavam se estavam sendo perseguidos por algo além da compreensão humana. Reuniões foram feitas para discutir o que estava acontecendo. Alguns sugeriram ir à polícia. Outros pensaram em consultar um médium. A busca por respostas levou-os a explorar o desconhecido, mergulhando em lendas urbanas e histórias de fantasmas. Cada nova descoberta só aumentava o medo. A tensão era palpável. Cada som, cada sombra parecia um presságio de algo terrível. A amizade que os unia agora era testada pelo medo do desconhecido. O tempo parecia estar se esgotando. Eles sabiam que precisavam agir rápido, mas a incerteza sobre o que enfrentavam os paralisava. Unidos pelo medo e pela amizade, decidiram enfrentar o mistério juntos. O que quer que estivesse acontecendo, eles iriam descobrir e, se possível, parar. E assim, com coragem renovada, eles se prepararam para a batalha final contra o desconhecido, determinados a pôr fim ao terror que assombrava suas vidas. Seção 5. Ecos sobrenaturais. Alguns sussurram que essas mensagens não são meros glitches no sistema, mas ecos de algo além da nossa compreensão. Energia residual, presa no éter digital, estendendo a mão do vazio. Será que nossas pegadas digitais podem permanecer por muito tempo depois que partimos, manifestando-se como mensagens fantasmagóricas enviadas do além-túmulo? A linha entre o digital e o sobrenatural se confunde à medida que o medo se instala. Seção 6. Sussurros de conspiração. Outros acreditam que há forças ocultas em jogo. Hackers, agências governamentais, organizações com o poder de manipular nossas vidas digitais. Seriam essas mensagens misteriosas uma forma de vigilância, uma maneira de semear a discórdia e o medo entre as massas? As teorias são abundantes, cada uma mais perturbadora que a anterior. A verdade, escondida em linhas de código e mensagens criptografadas, permanece indefinida. Seção 7. A mão invisível. O pensamento causa arrepios na espinha de milhões. Uma mão invisível manipulando nossas vidas digitais, observando cada movimento nosso. Será que realmente temos controle sobre nossos dispositivos ou somos meros fantoches em um jogo jogado por forças além da nossa compreensão? A verdade inquietante é que, na era digital, a privacidade é uma ilusão. Seção 8. O fator medo. Essas histórias, sejam enraizadas na realidade ou criadas a partir dos fios do nosso medo coletivo, exploram um instinto primitivo. O medo do desconhecido, o pavor do que se esconde nas sombras do mundo digital. Elas nos lembram que mesmo em nosso mundo hiperconectado, não estamos sozinhos. Algo observa do outro lado da tela. Seção 9. Uma realidade assustadora. A linha entre realidade e ficção se mistura. Essas histórias são apenas lendas urbanas da era digital ou contêm um fundo de verdade? Uma coisa é certa. Elas servem como um lembrete assustador do poder da tecnologia e das forças invisíveis que podem estar à espreita logo abaixo da superfície. Seção 10. O que existe além da tela? Da próxima vez que seu telefone tocar no meio da noite e você vir aquele número desconhecido, você atenderá a chamada? Ou deixará o medo do desconhecido mantê-lo no escuro? A resposta, assim como a verdade por trás dessas mensagens misteriosas, permanece indefinida. A pergunta, no entanto, persiste. O que se esconde além da tela e o que acontece quando ela nos alcança?